O Emerson falou sobre a situação tratar-se de uma norma de eficácia limitada, uma eficácia contida. Teoricamente, sim, né? Toda vez que você joga na. Tá lá no texto, fala na forma da lei, é limitado, precisa da regulamentação. Só que, veja, a gente anda falando aqui uma coisa que a greve é um instituto que precede qualquer regulamentação interna, né? A greve é um elemento histórico, né? Egípcia, começa no Egito, eu tenho, enfim, é antigo o negócio, posso dizer. Então, a conceituação vem mais do fato do que da categorização jurídica. Por que eu falo isso? Porque a OIT, quando se remete quando fala de greve, ela não fala direito de greve. Ela não fala direito, ela chama recurso à greve. Porque a greve ela é um dos elementos do que o pessoal chama de liberdade sindical, né? Liberdade sindical é composta de 3 coisas, né? Eu permito se associar para as pessoas pararem antes. Permito associar para as pessoas conversarem pacificamente enquanto coletividade, isso se chama negociação coletiva, ou em frustrada, né, a conversa pacífica, eu autorizo, as pessoas estão autorizadas a pararem o serviço. Greve. Greve é um instituto que, pela normativa internacional, não é um direito, é um recurso, é um instrumento. Então, essa coisa do eu precisar da regulamentação para fazer greve, isso, teoricamente, academicamente, é uma norma de eficácia limitada, só que na prática isso trata-se de estamos tratando de um instituto de eficácia contida. E a realidade, ela demonstra isso. Veja, Cadu, antes da Constituição de 88, os servidores faziam greve ou não? Claro que faziam. Tu só uma vez se permitindo. E olha, e num cenário muito pior, porque como a doutora disse, nem a associação sindical era permitida. Né? Os servidores normalmente, os funcionários se aglomeravam em associações, né? Eram associações e tal. Bastava essas associações para que eu organizasse um movimento coletivo e parasse. Então, independentemente das normas, e o Brasil ele tem uma curiosidade, né? Normalmente, quando eu tenho umas mudanças de status constitucional, né? Eu tenho um advento de uma nova Constituição, as primeiras legislações que vêm junto com as leis de segurança nacional, que transitam entre uma coisa e outra, são as leis de greve. No Brasil, a 7783, ela vem logo ali no encalço da Constituição de 88. Porque a greve é uma coisa muito pesada para uma economia assim, de mercado, né? Tanto do setor público como privado. Então, eu tenho essa preocupação legislativa em a coisa não acontecer. Mas basta eu autorizar as pessoas a se associarem que eu não preciso de descrição para parar. Basta parar, eu não preciso de... Então, teoricamente é uma coisa a norma de eficácia limitada? Mas a prática demonstra que a coisa é uma norma de eficácia contida. E aí que vem a discussão sobre qual é o papel do Supremo Tribunal Federal ao conferir essa regulamentação precária e tal. Vamos pegar ali, que junto com problemas policiais, eu lembrei dos outros mandados de injunção, porque na época você tinha eu não lembro o número, tá? Mas um desses MIs, o relator é o ministro Gilmar. E lá nas razões dele, ele coloca que uma das razões precisamos estancar este quadro de selvageria. Qual é o quadro de selvageria? Naquela época, se não me engano, eram as greves gigantescas do pessoal do INSS, né, do seguro. E ficavam meses. E é uma coisa severa, porque eu tenho aposentadoria, eu preciso fazer perícia, essas coisas. Então, essa regulamentação vem não porque os servidores não conseguiam parar. É porque eles estavam parando sem parâmetros. Né? Então, eu venho para conter aquilo que acontecia. Você que falou sobre uma coisa importante aí, que é, por exemplo, a questão dos descontos. Né? Como eu não tinha uma regra sobre o que eu faço com o servidor, começou a greve, o que eu faço? Eu, administração, o que eu faço? Eu corto ponto ou não corto ponto? Alguns cortavam, outros não. Ia para a justiça. Aí a justiça mandava segurar os descontos em alguns casos. Em outros casos, mandava cortar imediatamente. Tivemos essa aprendizagem institucional que o Supremo Tribunal Federal, ao final, em repercussão geral, decidiu que fixou uma outra regra. Que a regra é o corte do ponto. Ponto. A não ser que os servidores iniciem uma... E sem justiça, tá? Eu corto o ponto, mas sem justiça. A não ser que os servidores iniciem uma greve por um motivo ilícito da administração. Por uma ilegalidade da administração. Aí eu abono o ponto. Mas, de qualquer forma, eu não preciso da justiça para cortar ponto. Hoje parou regra. Eu corto.
antes dos MIs e da jurisprudência que se formou do Supremo, era uma coisa indefinida, assim. Então, eu tinha, como a doutora falou, eu tenho uma experiência na iniciativa privada que privilegia, né, os dissídios de greve, e só após o dissídio de greve que eu verifico ali se eu desconto ou não desconto, quanto eu compenso ou não. Antes era assim, era mais aberto. Hoje é mais fechado essa coisa, né? Então, assim, essa coisa da amora, essa coisa... É complicado falar do jeitinho brasileiro da omissão, né? Jeitinho brasileiro, né? Essa coisa de levar a coisa assim. Mas talvez a pergunta que até deixo para os colegas é assim: olha, isso é uma omissão por omissão ou é uma ação intencional em não regulamentar? Porque uma coisa olha, eu só esqueci. Vamos dizer assim, olha, o legislador brasileiro, ele é omisso? Cara, sim, vamos ser honestos. Só quando há uma intenção política de ser omisso em relação a certos assuntos, né? Eu tenho um assunto que é grave para a coletividade, que é greve. Né? Então, assim, não regulamentar é um incentivo a não fazer, talvez, né? Ou não incentivar fazer greve contra mim. O legislador é a administração também, querendo ou não. O judiciário é a administração, querendo ou não, né? Então, na medida em que eu deixo a coisa andar sem cuidar, talvez seja uma opção do legislador derivado em não incentivar esse mecanismo que, como a gente iniciou o debate aqui, é um ornitorrinco, né? Uma coisa Senta em cima do processo. Exato, mas de propósito. Talvez, não sei.